Bom dia, gente! Boa tarde, boa noite, dependendo da hora de que você está assistindo esse vlog. Estamos aqui hoje começando um vlogzinho de prova, bem diferente das últimas vezes. Geralmente eu começo o vlog de prova dois dias antes, mas como essa já é a quarta etapa do Rio Tri e vocês me acompanharam em todas, dessa vez vou só mostrar o dia da prova mesmo, compartilhar com vocês hoje enquanto eu me arrumo um pouquinho das expectativas, um pouquinho do que aconteceu, porque aconteceu algo bem desagradável, e mostrar pra vocês a prova e tudo mais, pra vocês acompanharem todo o meu ano de competição. Então eu já tô aqui colocando minha tatuagem, eu sempre falo número do peito, mas minha tatuagem. A tatuagem no Rio Tri, não sei se vocês sabem, mas tem que ser no braço esquerdo, e é o braço que eu tenho mais tatuagem, mas tudo bem, mas ela aparece mesmo assim. E aí, o que aconteceu, minha gente? Deixa eu botar aqui, pera. Ontem eu dei aula, assim, eu descansei o tempo inteiro. A gente tá no meio de um feriadão, né? Hoje é dia 23 de novembro. E eu vim descansando desde quinta, assim, ainda treinando. E aí ontem eu tinha um dia off de treino, né? Eu com o braço pendurado esperando secar. Tinha um dia off de treino. Só que eu dou aula, né, de yoga, eu sou professora de yoga e eu dou aula de formação. Então ontem eu dei as 3 horas de aula de formação e eu dou dentro de casa, é online, né? E aí pra dar essa aula eu preciso tirar o meu sofá do lugar, pra eu ter mais espaço, né, pra não aparecer o sofá na câmera também e tal. E aí é o que eu faço assim, super automático, eu faço isso há anos. E tirei o sofá, dei a aula. Quando eu acabei, eu tava guardando, botando o sofá no lugar de novo. Tava distraída conversando com a minha gata, Lina. E eu não sei como, gente. Eu sinceramente não entendo a lógica disso. Mas o sofá. A Thaís não tá saindo. O sofá simplesmente prendeu a minha pele. E saiu. Tcharam! Prendeu a minha pele do pé e tirou uma lasca, literalmente uma lasca do meu pé. Então fez um corte que quem me segue no Instagram viu, fez um corte assim no meu pé, grande e meio profundo. Na hora eu fiquei jogada no chão, tipo, meu Deus, aí tem um mosquito aqui. Meu Deus, o que tá acontecendo? O que foi isso? E aí eu olhava pro machucado, ele começou a sangrar, sangrar, sangrar. Eu comecei a ficar desesperada. E aí, enfim, ele depois estancou, aí eu lavei, e aí passei umas horas sem pisar no chão. E bem preocupada porque eu acho que vocês sabem que a corrida é o meu forte, é onde eu consigo ganhar tempo, tirar vantagem. E saber que eu tinha machucado meu pé, fiquei tipo muito chateada. E enfim, aí ontem eu fiquei pisando na borda dele por uma parte do tempo, né, tipo calcanhar e borda externa, porque eu não queria pisar machucado, até porque eu não tinha feito curativo ainda. Fiz um curativo e aí eu consegui pisar no machucado. Que eu tava querendo testar se eu ia conseguir pisar ou se ia doer muito, enfim. Eu pisava, eu sentia um incômodo, mas eu conseguia, tipo, viver e tal. Só que... Tem que me arrumar quando eu falo, gente, senão não vai dar tempo. Então, e aí, beleza. Passou o dia, dormi, e aí hoje eu acordei. Quando eu fui pisar o pé no chão, tava doendo, tipo, muito mais do que ontem. Acho que, né, não sei, assentou ali, acho que a inflamação deve estar maior agora. E meu pé tá doendo muito pra pisar. E aí, detalhe, tá doendo o corte e também a borda externa, porque como eu fiquei ontem pisando por umas 2 horas e mais, né, porque quando eu me distraí eu tava pisando na borda externa de novo pra evitar pisar no machucado. Como eu fiquei pisando nessa parte externa, eu machuquei, né, fiz uma coisa que não é pra fazer com o corpo. Então, assim, estamos ótimos pra essa prova. Cabelo pronto, hoje eu fiz um penteado um pouco diferente do que eu tô habituada. Vamos ver como é que vai ser. Atrás tá um pouco desengonçado, mas é isso. Não tinha ninguém pra fazer pra mim, fiz eu mesma. E eu só quero sair um pouquinho do rabo de cavalo, eu tô sempre de rabo de cavalo. E como meu cabelo tá um pouco maior agora, dá pra fazer uma brincadeira. Então, é isso. Eu tô um pouco atrasada. Eu combinei de sair de casa às 5 horas porque eu vou encontrar uma amiga pra gente ir juntas pedalando. E são 4h37. E eu não tomei café da manhã ainda, não fui no banheiro ainda, eu tenho que ir no banheiro antes de sair, que é a coisa mais importante do dia. E eu vou passar pra o celular ainda, ou seja,
Tem que, tipo, finalizar algumas coisas ainda, tipo, organizar gel, que vai do meu bolso, etc. Mas vai dar tempo. Eu vou correr aqui pra conseguir fazer tudo. Uma coisa que eu não passo é protetor na testa, porque quando eu passo escorrega a touca, então eu evito passar. E é isso, vou fazer uma leve corretiva aqui com o meu óleo, que eu passo primeiro o outro, porque como são muitas horas de prova, eu vou entrar na aula, eu prefiro fazer um reforço de protetor solar. E depois eu passo o óleo só nas partes onde eu quero que ele dê uma clareada, assim, tipo nas minhas olheiras e tal, pra tirar essa cara de exaustão pra prova. Tô quase pronta. Ó, meu maquiagem novo, gente. Divino, da True, temos cupom Carolina. Eu tô apaixonada por ele, eu vou estrear ele hoje. Ele tem bolso aqui na lateral dos dois lados, eu vou levar o celular nesse lado aqui. Deixa eu baixar um pouco pra vocês verem melhor. E tem bolso atrás também, como os marquinhos típicos, então tem bolso aqui. Coloquei 2 géis aqui. E tem bolso aqui, aquele tampadinho. E aí coloquei gel do pré-prova e gel reserva atrás nas costas do... Eu espero que eu não perca o gel dessa vez, porque eu perdi da última prova, eu perdi meu gel no mar, fiquei muito chateada. Tô comendo meu pré-treino de sempre, não é dia de mudar nada. Pão com mel e é isso. E aí antes da largada eu vou tomar um gel, porque eu vou chegar lá bem antes da largada. E é isso. Meu pé segue doendo bastante pra pisar, mas vai dar certo. De todas as etapas do ano, né, foram 4. 2 como sprint, essa vai ser minha segunda como standard. É o que eu tô me sentindo menos preparada, porque pra quem não tá acompanhando aí, eu viajei. Fiquei 2 semanas fora, fui fazer a minha maratona de Amsterdã e depois fiquei por lá passeando. E nisso tudo eu fiquei 1 mês e 2 semanas sem nadar. E 2 semanas sem pedalar. E quando eu voltei, e um pouco sem correr também, assim, 1 semana sem correr. E quando eu voltei sem pedalar muito na rua. Eu pedalei quase todo esse mini círculo indoor. Eu fiz uma rua, que foi a PCC, e uma pista chinesa, fim. E foi aí mais ou menos umas 3 semanas de treinamento pra essa prova, então assim, não sabemos o que vai. Mas ó, tudo conspirando contra, mas eu dormi bem, tá? Coisa raríssima, acho que eu nunca dormi bem antes de uma prova de triatlon. Minha pontuação foi 77, sono profundo. Ele só falou que foi mais curto que o ideal. Eu dormi 6 horas e pouco, assim, raríssimo. Geralmente eu durmo 3 horas, 4 horas. Então assim, descansada eu tô. O resto eu não sei. Saindo, eu já tô me sentindo muito uma criança indo pra escola, gente. De Maria Chiquinha, mochila. Eu tô a criança indo pra escola. É isso, eu acho. Eu esqueci a minha água congelando. Minha água não, meu Gatorade. E não botei na garrafa certa, então congelou na garrafa errada. Então eu tô trazendo a garrafa de Gatorade na FET, que vai descongelar até a hora da prova. Tudo pronto. Sempre achando que tô esquecendo alguma coisa, mas tudo já ali. Antes o meu banco era mais alto, então eu tinha que colocar pelo guidão, o que era muito mais confortável pra mim, porque eu conseguia deixar o capacete em cima da bicicleta. Agora não dá. Mas enfim, é isso, é o que temos pra hoje.
Carol já tá quase chegando. E eu não sei não, eu acho que vai dar um pódio maneiro. Um comentário aqui técnico. Já chegaram até agora 6 mulheres da prova geral, standard. Daqui a pouco ela já está na corrida. E ela é fera na corrida, né? Então é isso. Daqui a pouco a gente volta para mais informações. Ó, ela aqui, ó. A nossa campeã Carolina. Ela aqui, ó. Aí, Carol! Boa, Carol! Cadê a prova, gente? Cara, que prova difícil. De todas as provas que eu já fiz do triatlon, essa foi a mais dura de todas. Foi muito curioso, porque comecei no amor, comecei fazendo bem tranquila, a natação foi muito boa, foi meu melhor tempo. Ciclismo eu já sabia que eu ia dar uma sofrida, porque eu só tinha treinado indoor praticamente. E aí eu pretendia fazer uma força na corrida, né, que é onde eu sou muito boa. Só que eu furei o pé ontem, né, cortei o pé e, cara, foi horrível, assim. Eu fiz os primeiros 3 quilômetros bem, depois foi ladeira abaixo. Muita vontade de vomitar, fiquei arrepiada toda hora e achando que enfim, que eu não ia conseguir finalizar mesmo a prova. Foi a primeira vez que isso aconteceu. Precisei andar, enfim. Depois eu venho contar detalhes. Ainda assim, acho que peguei categoria, vou lá conferir agora. Mas, cara, dureza. Bittencourt. Segundo, Daniel Namel Moura. Primeiro, Rafael Martins. Oi, gente, voltei aqui para contar para vocês detalhes dessa prova, que foi a prova mais difícil da minha vida em relação ao triatlon. Eu acho que em relação a todas as provas que eu fiz na vida, na verdade, essa foi a primeira que eu quebrei mesmo, assim, e que em algum momento eu não sabia se eu ia conseguir completar. Mas antes, consegui pegar o 3º lugar na categoria. É uma coisa muito boa de ter feito essa prova, que é uma prova que estava mais vazia. Então, eu não sei se eu teria conseguido se a prova estivesse mais cheia. Talvez sim, porque na verdade eu quebrei para um ritmo que eu tô acostumada a fazer em prova. Mas ainda assim eu consegui. Como eu quebrei só na corrida, todo o resto foi ok. E na corrida eu quebrei, mas ainda assim eu consegui fazer para um ritmo de 5,58 no geral. Então, como eu corro mais rápido, mesmo nos momentos que eu precisei caminhar, ainda assim eu consegui fechar em menos de 1 hora os 10 km, então talvez eu tivesse conseguido mesmo assim, mas acho que esse troféuzinho ele veio mais pra mim, assim, essa competição foi mais sobre a minha relação comigo, a minha relação com a minha cabeça, porque todos os fatores não estavam me ajudando e ainda assim eu consegui fechar a prova, porque eu realmente em algum momento achei que eu não fosse conseguir fechar a prova, e eu fechei, peguei meu 3º lugar. Mas vamos lá falar sobre a prova. Eu já sabia que a coisa não seria muito fácil pra mim, porque esse último mês, assim, mês de outubro inteiro eu não treinei direito, eu não nadei em outubro, eu fiz pouco pedal e fiz a meia maratona. Só que eu já tava com uma lesão pra meia maratona que tava ali sendo gerenciada pra eu conseguir fazer a meia maratona. Fiz a meia maratona e foi ótimo, inclusive se você não viu, tem aqui um vlog também, foi lá em Amsterdã. E aí, quando eu voltei precisando ali gerenciar um pouco a lesão da corrida e voltei fazendo muito pedal indoor, né? Vocês estão vendo aqui que eu tenho uma bicicleta em casa e eu fiz a maior parte do pedal em casa, não consegui, acho que eu sempre sinto isso assim, pós-viagem, uma dificuldade de colocar na rotina de novo a madrugada, porque não é fácil. E então eu fiz 2 pedais na rua só, que foi um na PCC no domingo e outro na Vista Chinesa. Enfim, o resto todo, então esse mês inteiro de novembro, que foi quando eu voltei a pedalar, eu fiz ele todo em casa. E a gente sabe que não é a mesma coisa, não tem vento, não tem todos os fatores, não tem o calor, não é a mesma coisa, assim, acho que nem a força que a gente faz é a mesma, porque eu fico, assim, esbaforida às vezes no pedal e aqui é muito difícil fazer isso no indoor, então não é a mesma coisa. E a natação eu voltei também no mês de outubro, eu fiquei um mês e uma semana mais ou menos sem nadar, outubro inteiro, e outubro tiveram 5 semanas, por isso que foram 5 semanas eu acho, e aí enfim, a natação até que voltei a encaixar muito rápido,
O pedal eu já sabia que não seria o meu momento e eu pretendia conseguir ganhar vantagem na corrida, né? Assim, suprir o que eu perdi nos outros esportes na corrida, porque é o meu esporte mesmo, estando passando pela lesão, que já tá bem melhor, eu sabia que eu poderia ali me redimir na prova. E aí eu cheguei lá pra nadar, o mar tava lindo, como vocês viram nas imagens, tava assim, delicinha. A temperatura da água tava boa, não tinha onda nenhuma, a correnteza tava indo a favor, voltando tava contra, então tava bem balanceado, como é pra ser. E aí eu esqueci de falar, né, do meu pé, que eu falei nesse vídeo, né, eu tinha ainda a questão do pé na noite anterior, que me deu assim, me tirou do meu eixo, porque eu sabia que ele ia estragar a parte que eu pretendia ir bem. Mas enfim. E aí então eu já cheguei na prova já falando assim, cara, eu vou brincar, vou me divertir, não vou ficar extremamente competitiva, porque não é o dia pra isso. E aí na natação eu não queria hiperventilar, eu constantemente hiperventilo na natação, e aí eu queria aproveitar que tava sol, aproveitar que o mar tava bom e só curtir a natação. Eu sabia que eu não ia ser a primeira a sair da água, então eu tentaria alcançar nas outras modalidades como eu sempre faço. Então eu nadei felizinha, ficou para um ritmo, eu acho, de 2:20, se não me engano, deixa eu ver mostrar para vocês. Pronto, agora temos números. O ritmo da natação deu 1.520 metros e eu fiz para 2:27, que é um ritmo super confortável para mim. Eu realmente não fiz força na natação, eu fiquei ali curtindo, nadei dando cara abraçada, não hiperventilei, coração não acelerou, peguei umas esteiras quando dava para pegar, e fui muito de boa. Eu sabia que eu tava saindo na segunda leva, eu vi a primeira leva se afastando e eu não quis correr atrás, quis fazer realmente assim gostosinho, porque são 2 voltas e na última prova eu fiquei meio desesperada, fiquei pensando, meu Deus, eu não vou conseguir terminar, então eu queria fazer feliz. E eu fui muito feliz nadando, acho que foi a prova que eu mais fui feliz. Inclusive o mar tava tão bom que eu fiz 3 minutos a menos que a prova anterior que eu fiz força, então foi ótimo. Aí cheguei na transição, já tive que correr na pedra, na grama ali, naquela terrinha, e já senti um pouco meu pé, mas eu falei, não vou prestar atenção, vou seguir. Cheguei na transição, eu fiz uma transição de 5 minutos e 20 segundos, que é a mais lenta do que eu tô acostumada a fazer. Pra quem não conhece, vocês viram no vídeo, né, a transição a gente corre um trecho bom, geralmente eu faço em 4 minutos, mas eu fui muito de boa. Eu fui conversando, falei com meu pai, cheguei na transição, coloquei as coisas, me arrumei com calma, e aí eu saí. Saí pra pedalar, não tava vendo mais as meninas da minha categoria, elas já tinham me passado, tinham saído no mar na primeira leva, e eu pensei que eu fosse vê-las durante o pedal, mas eu não as vi em momento nenhum. Então eu acho que a gente tava, quando eu tava indo no túnel, eu acho que elas estavam voltando, porque só isso justifica o fato de eu não tê-las visto durante o pedal inteiro. Fiz um pedal assim, bem ok pra mim, eu achei que seria inclusive pior. A velocidade média ficou 29 km por hora, 29,6 km por hora, deu 38,40 km. E assim, fui feliz, também não fiquei 100% esbaforida, fez força quando precisava fazer, tinha muito vento contra numa parte, então era difícil colocar força em determinado momento. Na última volta eu já estava cansada, já queria parar, porque enfim, não fiz muito rua, né? Eu fiz muito 40 km em casa e é diferente. Aí na transição na T2, fiz 1 minuto e 43, foi bem parecido com o que eu faço, foi um pouco mais lenta do que eu faço, geralmente eu termino em 1 minuto, porque é só botar as coisas ali e botar o tênis e sair. Aí eu saí andando, é tão bom fazer uma prova com calma, gente, assim, outro mindset. E aí cheguei na corrida e falei, bom, agora a gente vai brilhar. Deixa eu até abrir aqui as voltas da corrida pra vocês terem noção. E aí o que acontece? Geralmente eu faço uma corrida que fica ali entre 5 e 10, 5 e 10 e 5 e 15. E aí depois eu acabo descendo ela no final, pra chegar tipo a 5, 4 e muito. Então geralmente é isso que eu faço. E aí, bom, abri aqui pra mostrar pra vocês as voltas. Eu comecei a correr o primeiro quilômetro, eu fiz a 5:19, eu tava me sentindo bem, tava assim, corrida, cheguei no melhor momento da prova. Tava querendo achar as meninas da minha categoria pra ver se dava tempo de passar elas. E aí eu fiz o segundo quilômetro ainda muito bem, desci pra 5:08, que é o que eu geralmente faço em prova, tava muito feliz. Aí, no terceiro quilômetro, eu comecei a sentir um desconforto no meu pé. Eu comecei a sentir, assim, ele vibrando. A cada pisada que eu dava nele, ele vibrava. Mas eu falei, vou ignorar, eu vou conseguir finalizar essa prova. Aí, no terceiro quilômetro, como eu tava sentindo, comecei a sentir esse incômodo, subiu pra 5:35. Quando eu cheguei no quarto quilômetro, começou a me dar um enjoo. Eu nunca tive isso em prova, eu achei que foi muito gel, não sei.
eu comecei a ter um refluxo. Eu tenho um padrão já de ter refluxo na vida, mas nunca tinha tido correndo. Comecei a ficar muito enjoada, eu tinha certeza de que eu ia colocar tudo pra fora. Comecei a ficar arrepiada, sabe? Foi horrível. E aí eu tive que subir um pouco o ritmo. Eu subi pra 5,55. E aí subi, fiz o 5º quilômetro pra 5,56. No 6º quilômetro eu só queria que a prova acabasse. E eu comecei a caminhar, não tava conseguindo mais correr. Porque o meu pé tava vibrando muito, assim, doía muito cada pisada que eu dava. O meu dedão, no corte não foi no dedão, mas foi ali na região do dedão. O meu dedão tava doendo muito, tava tipo quase dormente já, de tanto vibrar que ele vibrava a cada pisada que eu dava. Foi horrível, assim, e eu comecei a precisar caminhar, porque tava doendo muito. Então, na caminhada, eu comecei a entregar o 6º quilômetro em 6,36, o 7º quilômetro a 6,40, o 8º quilômetro a 6,13, e aí no 9º quilômetro eu falei, cara, eu não consigo mais, não dá. Isso porque no 5º quilômetro eu achei que eu fosse desistir da prova, eu pensei em desistir da prova, porque, pra quem não conhece, a gente dá 2 voltas, né? Então, quando chega no 5º quilômetro, já tava a chegada ali, então eu poderia parar ali, porque tava todo mundo ali e eu só ia parar a prova. Mas enfim, aí eu continuei, e aí no 9º quilômetro eu caminhei muito, eu caminhei, sei lá, metade do 9º quilômetro e ficou num ritmo de 7. E aí no 10º eu falei, não, cara, eu tô chegando nas pessoas de novo, vou voltar a correr, e fiz pra 5,30. A média ficou de 5,59, então não foi de tão ruim, né, mas tá muito longe do que eu gosto de entregar em prova. Mas assim, eu fiquei feliz que eu concluí, os fatores não estavam do meu lado, meu pé ficou doendo muito depois, inclusive eu tô sem pisar o pé até agora, essa região do pé, né, eu tô tendo que pisar na borda externa, porque tá doendo bastante. Eu acho que ter ali pisado 10 quilômetros em cima do machucado não foi a melhor ideia, mas é isso. Fiz o que pude, não pude muito, mas ainda rendeu um troféuzinho, fiquei feliz. 4ª etapa de triatlon Rio Tri concluída com sucesso, fiz as 4 etapas esse ano. As 2 primeiras eu fiz de sprint, porque foram as minhas primeiras provas, as 2 últimas fiz de standard. Fiquei muito feliz de ter feito essa temporada. Eu pretendia fazer o standard só nessa última prova, mas como eu sabia que eu ia viajar, que eu não ia treinar tanto, eu acabei fazendo em setembro. Foi incrível, porque em setembro foi muito bom, eu fiz muita força, bati meu arrepio nos 10 quilômetros, então eu consegui ver uma crescente nessa temporada. Tô aí numa expectativa de ser aí chamada para os melhores do ano, vamos ver o que mais será, eu não sei muito bem como funciona, mas pelos meus cálculos vai rolar, vamos ver. E é isso, essas foram as etapas do ano. Eu espero estar triatlando muito e fazer muito mais no ano que vem. Obrigada por acompanhar e a gente se vê no próximo vlog.